descobrir a minha diabetes, o meu vitiligo e o meu problema seríssimo da tireoide. Fala, meu povo! Aqui é a Fabiola e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho da minha história, como eu saí da doença à saúde, como eu estou neste processo. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Então vem comigo porque hoje eu estou aqui na clínica da doutora Joelma e vocês, além de conhecê-la, vão entender do tratamento que ela está fazendo comigo. Vem! Bom dia! Olá, Fabiola, bom dia! Gente, esta é a doutora Joelma e hoje eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Preparada? Preparada. Podemos começar? Vem com as dúvidas. Pessoal, então estou aqui com a maravilhosa Joelma. Já prepara o café, puxa a cadeirinha, porque a história será longa, mas eu garanto para vocês que vai valer cada minuto. Porque as informações que nós vamos compartilhar aqui neste vídeo são informações que podem transformar a vida de muitas pessoas. Eu vou trazer aqui o meu testemunho, mas eu tenho certeza que vai virar chavinhas em muitas cabeças neste dia de hoje. Primeiro eu quero que a Joelma se apresente para vocês e depois eu venho aqui contextualizando da história. Joelma, fala pro pessoal quem é você. Olá, eu sou Joelma, eu sou dentista de formação há mais de 30 anos. Fiz odontologia minha vida inteira, depois comecei com harmonização facial há 10 anos atrás e já há mais ou menos uns 7, 8 anos eu venho aí me dedicando a como cuidar da saúde dos meus pacientes. Porque na graduação me foi ensinado como cuidar da boca. Mas chegou numa parte da minha vida que isso aí se tornou algo muito pequeno para mim. Eu queria saber mais, entender mais, para eu poder fazer uma harmonização facial melhor. E foi aí que eu me encantei pelo conhecimento da prática funcional integrativa, que hoje norteia aí tudo que eu faço na minha vida. Para mim, para o meu marido, para minha família e para os meus pacientes. É isso aí. Então o seu foco hoje não é mais cuidar só da boca. Não é só da boca. Eu quero cuidar da sua saúde integral. Entender por que você fica doente, por que você está se sentindo doente, quais as causas que te levaram a estar doente e, de acordo com a causa, a gente ir na raiz do problema, solucionar esse problema que você deixa de ter doença para ter saúde. Bom, eu conheci a Joelma, gente, na verdade na minha adolescência. Já conhecia o trabalho dela, um trabalho sempre de excelência, muito bem falada, mas também muito conhecida na cidade como uma pessoa ousada, né, Joelma? Ousada é o termo. Ousada por quê? Porque, a meu ver, pelo menos com o conhecimento que eu tenho da psicologia, todo aquele que é considerado louco, muitas vezes, é porque ele está à frente das demais pessoas. E até que a gente consegue entender que essa loucura, muitas vezes, é um excesso de inteligência, leva tempo. Eu falo isso na psicologia porque as pessoas, na época de Freud, intitularam ele como louco. Ele era um louco para a época. Só que a base da psicologia toda é pautada na filosofia de quem? Do louco, do Freud. E ela sempre esteve à frente da classe dela, a classe de dentistas. Sempre especializando, enfim. Me lembro que, certa feita, sentei-me na cadeirinha aqui, ó, de dentista. Mas não nesta cidade, porque ela atende 3 cidades, Pitangui, Nova Serrana e Pará de Minas. Eu sou de Pitangui, ela também, mas ela atende essas 3 cidades. Eu estive ali com ela e pela amizade que a gente já tinha, no momento em que ela fazia um procedimento na minha boca, se vocês estiverem dentista, vocês sabem como é. Você abre a boca, o dentista fala e você só escuta. Eu não tinha como contestar nada, ela falando e eu ali, só escutando. E neste dia, ela só me falava a respeito da palavra, da Bíblia. E vocês vão entender o porquê que eu estou mencionando isso aqui. Ela cristã, evangélica, na época eu ainda católica, né? E eu escutando aquilo tudo, só escutando, ela falando do evangelho, e eu escutando, mas sem dar muita ligação. Foi quando
determinado momento, além de pregar a palavra, ela começou a falar do trabalho dela, da saúde. Saúde física, que ela estava fazendo uma nova formação, que ela estava especializando num cuidado integral da saúde, não olhando mais somente para a boca do paciente, mas para o paciente como um todo. E eu ali, só escutando, e não estava fazendo sentido para mim. Por quê? Eu não tinha nenhum problema, eu não estava com sintoma de nada. Então eu pensei assim, estou escutando, mas não estava absorvendo, não estava retendo a informação, mas escutei. Terminou o meu procedimento, fui embora. Até que um dia, eu me lembro que quando terminou o nosso tratamento, ela me deu uma Bíblia de presente. Era uma Bíblia em ordem cronológica. Eu comecei a ler essa Bíblia e passado um tempo, eu me converti. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela contando dessa conversão, e ela me mandou mensagem, um áudio falando assim, de todo o seu tratamento, de tudo que a gente fez, o que me deixou mais feliz foi essa sua decisão de se converter, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e que você saia pregando o Evangelho. E é o que eu faço aqui no canal todos os dias, prego o Evangelho de Cristo. E aí a gente foi conversando. Eu me lembro que um dia eu acordei de manhã. Quando eu olhei para minha mão, eu achei muito estranho, mas muito estranho. Eu estava com manchas brancas. Vou mostrar aqui para vocês verem. Aqui, nos dedos, nas extremidades. E eu fiquei desesperada com aquilo. Por que eu fiquei desesperada? Começando a pesquisar, leiga como sou, todas as informações que eu achei a respeito me levantaram a hipótese de ser vitiligo. Na hora, gente, a minha preocupação foi a de quê? Eu pensei só na estética, não pensei na saúde. Falei, vou ficar com a cara toda branca. Que apavorada, sem saber o que fazer e por onde começar. E é onde eu falo para vocês como que Deus é tremendo. Ele não faz nada por acaso, para aqueles que creem. Quando eu levantei para fazer a minha caminhada, eu descendo a rua da minha casa, eu contei isso nos stories para os meus seguidores, eles se lembram deste dia. No meio da caminhada, enquanto eu fazia a minha oração, Deus falou comigo na caminhada. Liga para Joelma. Como que a gente pode falar que isso não é de Deus? Porque com tantos profissionais para eu fazer contato, por que ela? Não questionei, simplesmente liguei, mas enquanto, foi tudo muito rápido, enquanto eu ligava, eu fazia uma retrospectiva no tempo do dia em que eu sentei nesta cadeira e ela começou pregando o Evangelho para mim. E ali eu vendo que Deus talvez estaria querendo usá-la mais uma vez como instrumento na minha vida. Afinal de contas, na palavra diz que os anjos são mensageiros. E ela estava trazendo uma mensagem, mas também uma mensagem para além só da palavra, mas uma mensagem de saúde. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E templo doente não faz obra. Templo doente não prega. Templo doente não assume ministério. O que mais temos visto nos dias atuais são pessoas doentes, com cargas excessivas nas costas, mas não estão dando conta nem delas mesmas. Pega esse telefone, ela atende. No maior carinho do mundo, gente, ela estava de férias aonde, Joelma? Na praia. Na praia, no Rio de Janeiro. E eu estou desesperada, Joelma. Eu estou com vitiligo, eu não sei o que fazer. E Deus falou que eu tinha que ligar para você e eu não sei o porquê. Ela falou assim, você tá brincando? É sério. Ela falou assim, eu vou te dar um conselho de amiga. É um conselho de amiga. Eu falei, pois fale. Cuidado com a conduta que você vai escolher para tratar isso aí. Porque a maioria dos profissionais que eu conheço, tratando esse seu caso, vão te prescrever corticoide. E um corticoide não vai tratar a sua doença. Vai te inflamar, vai te deixar com sobrepeso, e aí você vai ficar com mais consequências do que com resultados. Explica para o pessoal o que um corticoide faz com uma pessoa. O corticoide ele é maravilhoso para certos casos, mas ele deve ser usado por um curto período de tempo. No caso do vitiligo, como é uma doença autoimune
e a doença autoimune começa no intestino, quando o intestino não é tratado, a pessoa vai tomar corticoide e os efeitos colaterais dele são tremendos. A retenção de líquido, o inchaço, é um dos efeitos colaterais mais visíveis de um corticoide. Mas eu, assim, como profissional, não coloco um corticoide na minha boca em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma. Então eu falei com a Fabiola, não adianta. O problema é intestinal. Você tem que tratar o intestino. Você está desnutrida. Então você precisa ir na raiz do problema que está te levando a ter essa doença autoimune. Explica pro pessoal aí, então, o que é uma doença autoimune. A doença autoimune, ela começa no intestino. Vou explicar por quê. O nosso intestino, ele é seletivo. As células estão todas justapostas, uma grudadinha na outra. Então, só passa nutrientes pequenos através dessa parede. Quando você tem uma disbiose, uma alteração no seu intestino, essas células que são barreiras se separam e começa a passar no seu intestino moléculas grandes, proteínas grandes, partículas grandes. Só que o seu corpo entende isso como um invasor. E ele começa a criar células de defesa contra esses invasores. Só que uma proteína, por exemplo, que seu corpo criou um agressor contra ela porque ela é grande, ela pode fazer parte da sua tireoide. Então esse agressor agora começa a agredir também a sua tireoide. Ou pode fazer parte das células do seu corpo, da sua pele. O seu corpo começa a atacar a sua pele, causando aí o vitiligo. Então toda doença autoimune, o seu corpo atacando você, ele é de fundo intestinal e não é resolvido com remédio. Não, eu tenho que tratar o intestino para que o intestino se feche novamente e a barreira se feche novamente. E tudo que já foi lesado não tem volta. Parte da sua tireoide que foi lesada não vai voltar. Parte do seu rim que foi lesado não vai voltar. Parte da sua pele que foi lesada não vai voltar. Mas você tratando o intestino, você vai impedir que a doença progrida. Entendeu? E aí, nessa história, gente, para encurtar para vocês, eu confesso que inicialmente eu fui muito resistente às coisas que a Joelma me falava, porque eu venho com aquela crença, como a maioria de vocês, de uma medicina tradicional de medicamento. Eu já tinha um problema, um problema de hipotiroidismo, que estava sendo tratado com um médico, nutrólogo, especialista na área, me passou ali Puran, T4, né, para que eu pudesse tomar, e eu tomando esse remédio essa vida inteira e sempre com os mesmos sintomas, cansaço, fadiga extrema, sem força, sem energia. Embora eu seja uma pessoa muito hiperativa, eu vou à academia, eu tento cuidar do corpo ao máximo, mas eu estava fazendo isso empurrada. Obrigada, não é porque eu tinha energia. Eu ouvi as pessoas falando que eu tinha que fazer atividade física, eu falei, vamos fazer. Tinha que comer bem, vamos comer, mas esse comer bem com aquilo que eu fui aprendendo ao longo da vida, de comer de 3 em 3 horas, de comer uma fruta a cada refeição, até no meu almoço tinha fruta, no jantar tinha fruta, café da manhã tinha fruta. Cheguei a comer 20 ovos no dia e tudo que eu fazia para ganhar massa muscular, porque eu sou muito magrinha, eu nunca ganhei 1 grama. E não engordava e não entendia. E aí, conversando com ela, até que chegou o dia que ela conseguiu me convencer de vir aqui ao consultório e iniciar o meu tratamento de uma forma diferente a tudo aquilo que havia sido feito até então. Porque aqui na clínica, além de pedir os exames laboratoriais, né, Joelma? Sim. Ela tem também uma máquina que faz uma avaliação, uma máquina que ela trouxe dos Estados Unidos, de última geração, que também traz alguns resultados de exames que complementam os exames laboratoriais. Então, assim, ela te vira do avesso. Ela conhece o seu corpo em cada detalhe, cada célula, e vai entendendo o que está acontecendo. E foi nessa que hoje, com 34 anos de idade, depois de ter rodado a medicina inteira, o que eu escutei na cadeira da dentista? Você precisa tirar esse Puran da sua vida, porque isso não está tratando a sua tireoide.
Quando ela falou isso pra mim, gente, eu falei assim, é louca. O médico falou que se eu estou com uma disfunção no tireoide, eu preciso tomar o Puram. Ela falou, Fabiola, olha só os seus exames. Estão mostrando que o seu T3 está totalmente baixo. Estão te tratando com T4. Se a gente não mexe no T3, não vamos ter resultado com isso. Então não está sendo tratada essa tireoide. Quer que eu explique o que acontece? Nosso corpo produz T3 e T4. O T4 age principalmente na cabeça e o T3 no resto do corpo. Então nós precisamos de uma concentração 3 vezes maior de T4 do que de T3. Beleza? Então tá. Quando você toma só o Puram, o Tetran, o Levoide, o Sintroide, você toma somente T4. Só que esse T4 precisa se transformar em T3. E isso não estava acontecendo no seu corpo. Você não tem as enzimas necessárias para transformar o seu T4 em T3. E outra coisa, você não tem os nutrientes necessários para a sua tireoide fazer T3. Então você toma um hormônio que não é bioidêntico, que é remédio, que vai fazer T4, que não consegue ser transformado em T3 e ainda não tem nutriente para o seu corpo fazer T3. Então você está lá tomando T4 a vida inteira com todos os sintomas de hipotireoidismo e com T3 livre baixíssimo. Não outra coisa, além de não pedir T3, o T3 tem que ser o T3 disponível, tem que ser o T3 livre, tem que ser o T4 livre, o T4 disponível para o seu corpo usar. Então infelizmente, gente, um erro imenso da medicina tradicional que precisa ser mudado, que precisa ser reavaliado. Mas isso, não está acontecendo na medicina tradicional não, tá? Está sendo trazido à tona para as pessoas com quem faz prática funcional integrativa. E a gente vê o corpo da pessoa mudar em 3 meses. Porque olha, gente, nesses 34 anos, nunca me pediram um exame de T3. Não tinha como saber. Então foi vindo para o consultório que eu fui entendendo, fui conhecendo, só que ainda muito resistente. E ali quando ela pega os meus exames, eu fico chocada com os resultados, porque ela vira para mim e fala assim, você está diabética. Eu falei, o quê? Eu diabética? Porque acostumada com diabético sempre o quê? Mais gordinho, eu sempre magrinha demais. Ela falou, olha, sua insulina, uma insulina de 1,5, gente, 1,5. E até então, nos médicos anteriores que eu ia, eles olhavam para isso e falavam assim, está ótimo, isso mostra que a sua alimentação está baixa em carboidrato, que está tudo ok, que está tudo bem. E eu não produzindo insulina, o que acontece com o corpo que não está produzindo insulina? Não ganha músculo, pois a insulina é anabolizante. Tá vendo que tudo se casando, gente? Só que eu ainda com a minha mente fechada, porque era tudo muito novo para mim. Aí eu pensei assim, a minha vitamina D vai estar excelente, porque tomei a vida inteira por indicação também dos profissionais. Eu cheguei a tomar vitamina D durante 1 ano, todos os dias, de 10.000 I. Quando eu fui fazer o meu exame de vitamina D, ela não tinha chegado em 35. Ou seja, eu estava tomando cápsulas e o meu organismo não absorvia. Por quê? Hoje, o maior problema da população, vamos falar de brasileiros, que é aqui que a gente está convivendo, né? É hipocloridria. Ainda tem os coitados que tomam omeprazol. Então, quando você tem hipocloridria, você não consegue digerir bem os alimentos. Então, o seu intestino não tem ali os nutrientes disponíveis da forma correta para ele poder absorver. Então, a pessoa com hipocloridria, ela se alimenta, pode até se alimentar muito bem, como a Fabiola mesmo disse, que se alimentava muito controladamente, tomava cápsulas pela boca de suplementos, mas o corpo não estava absorvendo. Quem estava ficando rico de vitamina eram os vermes e o cocô, infelizmente. E fora isso, nos demais exames, o que deixou ela mais preocupada ainda, gente? Meu fígado estava cheio de gordura. Olha que interessante, magra, mas o fígado gordo. Fígado gordo. Vesícula comprometida,
pâncreas não funcionando, porque é o pâncreas que produz a insulina. Então isso nunca foi tratado em mim, nunca foi avaliado. E ela ficou tão preocupada que aí ela falou assim, a gente tem que ver o porquê desse pâncreas estar dessa forma. A gente pensou até em repetir os exames, que foi o que eu fiz, né? Pra ver se realmente era aquilo mesmo. Porque eu falei assim, gente, esses resultados estão assim, ó, catastróficos. E outra coisa que estava nítido ali nos meus exames era uma anemia, né, muito profunda. Que o que é o sintoma de anemia, gente? Fraqueza, cansaço, esse sono excessivo. Então eu tava toda desregulada, né? Uma outra pergunta, ô Fabíola. Já tinha quanto tempo você estava fazendo dieta carnívora? Ah, já tinha uns 6 meses, né? 6 meses de dieta carnívora. A maior fonte de ferro é a carne e o feijão. A Fabíola comendo carne há 6 meses com uma anemia naquele grau. Então, para você ver que o problema começa no intestino e acaba no intestino. Então, aqui a gente dá extrema ênfase à alimentação e a melhorar o intestino para que haja a absorção das coisas que você ingere pela boca. Que a primeira coisa que o pessoal leigo pensa é o seguinte, está com anemia é porque não come carne. E nos últimos 6 meses eu só como carne. Fígado de boi, gente, eu já não aguentava mais. E olha, 6 meses e nada. E eu sempre tive anemia desde criança e sempre me passavam para tomar sulfato ferroso, sempre pela boca, que provavelmente eu não absorvia por causa dessa disfunção intestinal. Enfim, resumindo a história, eu fiquei muito preocupada com esse monte de diagnóstico. Eu falei assim, gente, eu preciso procurar um especialista. E é onde ela ama essa parte da história. Por quê? Eu ouvindo todos aqueles diagnósticos, eu pensei assim, gente, ou a Joelma é muito louca e me deu esse monte de diagnóstico, ou ela realmente é um instrumento de Deus usado na minha vida que vai modificar, transformar a minha história e eu preciso trocar opinião. Foi quando eu marquei uma consulta com um especialista em metabologia e gastrologia, até mesmo, Joelma, para ninguém ficar me questionando assim, você tá dando ouvido para uma dentista e não para um médico, né? A gente precisava comparar essas opiniões. Pois o que Fabíola faz? Marca essa consulta, fiz essa consulta, paguei R$1.500 nessa consulta. E ali nessa consulta, o que eu escuto do médico? Os meus seguidores ouviram isso porque eu postei, porque foi uma consulta online e eu gravei. Nessa parte da consulta, o que eu postei para os meus seguidores? O médico dizendo para mim que eu estou diabética, que eu tenho resistência à insulina, que a minha tireoide nunca foi tratada porque eu estava tomando Puran e o Puran não é o medicamento que eu preciso tomar. Disse para mim que a gente precisa mudar totalmente, né, a minha flora intestinal, me passou betaína, que ela já tinha falado que eu tinha que tomar para melhorar. O que ela faz? Ela faz a melhora a digestão. Melhora a digestão e quando aumenta a acidez do estômago para que no estômago a comida seja digerida, seja degradada. Eu paguei essa consulta, gente, para ouvir em uma consulta de 1 hora tudo aquilo que ela já havia me falado. Uma dentista falou para mim o que os médicos ao longo desses 34 anos nunca falaram. E por que nós estamos aqui hoje fazendo este vídeo? Justamente para falar para vocês o quanto a gente precisa evoluir, mas começa por aqui, ó, pela mentalidade. Porque nós estamos acostumados com uma medicina que só trata pelo remédio. Eu sinto alguma coisa, vou ao médico, ele me dá um remédio, eu tomo, melhora o sintoma, mas não melhora a doença. E é por isso que hoje eu já tomei corticoide, nunca nem pus na boca, não sei como é. Aquilo que ela me falou se manteve. As manchinhas nunca evoluíram, nunca cresceram. Estamos tratando tudo, mas não pela boca, tudo de forma injetável. Porque é mais rápido. Gente, os tratamentos que eu fiz principalmente para anemia, fiquei a vida inteira tomando sulfato ferroso pela boca, nunca resolveu nada. Tomei uma bolsa de ferritina, não foi, Joel? Gente, quando eu acordei no outro dia, eu tinha energia para ir à academia. Eu tomei vitamina... Quais foram as vitaminas que eu comecei? Eu tomo vitamina D, vitamina K, vitamina A,
Zinco, selênio e magnésio. Foi a primeira coisa que eu tomei, injetável, assim, ó, de início. Quando eu saí do consultório, isso foi muito interessante, porque não foi no outro dia. Quando eu saí do consultório, eu senti que fez assim com os meus olhos, ó. Abriu minha visão. Porque como eu tenho implante de lentes nos olhos, para corrigir astigmatismo e miopia, eu cheguei a pensar que eu estava voltando a ter problema de visão por causa do grau. E não era. Era a minha vitamina D muito baixa. Quando ela injetou essa vitamina, o meu olho foi lá e pegou essa vitamina para ele. Foi parecendo que limpou assim as cortinas e o para-brisa da minha mente. Eu falei assim, gente, as pessoas têm que ter acesso a esse tipo de informação, porque tem muita gente dependente de remédio e não melhora. A cada vez que você volta no médico, a dose só aumenta, só dobra e as pessoas não têm resultado, né, Joel? E o efeito colateral vem junto, aí você vai procurar outro médico com o efeito colateral daquele remédio que você está tomando. E é assim, gente, no final da vida você tá lá, nós vemos os nossos avós aí, tem pessoas que chegam aqui com 65 anos de idade tomando 15 remédios por dia. E uma coisa que tanto ela quanto o médico falaram pra mim que eu achei interessante foi, vamos tirar este Tipuran, vamos nutrir essa tireoide. Eu falei, nutrir tireoide? É, a gente nutre tireoide, não é com Puran não. Falei, gente, é com suplemento, a gente precisa fazer ela voltar a funcionar, não foi? Primeira coisa que a gente faz aqui na clínica é o detox. Porque não adianta eu te dar iodo, não adianta eu te dar selênio, não adianta eu te dar tirosina, se os receptores estão entupidos, com cloro, com flúor, com bromo. Então a gente faz limpeza dos receptores das células do corpo, depois a gente nutre essas células para que elas voltem a funcionar. É assim que funciona. E aí o corpo só agradece. Então, gente, eu estou aqui hoje compartilhando com vocês esse vídeo. Por que de compartilhar? Para mostrar para vocês como muitas vezes nós estamos andando na contramão da saúde. Nós temos muito que evoluir. Temos muito ainda que falar a respeito desse assunto, porque hoje a falta de conhecimento tem feito as pessoas gastarem dinheiro que não têm, fazendo tratamentos que muitas vezes nem existem. E elas estão apenas dando paliativo e não estão resolvendo o problema. Vou só abrir um parênteses aqui, Fabiola. Como que a medicina brasileira começou a mudar? Uma das pessoas que eu mais respeito e mais amo nesse mundo se chama Dr. Laí Ribeiro. Há 15 anos atrás, ele é um autoconhecedor do que é uma produção de remédio e o que o remédio faz no corpo da pessoa. Ele voltou para o Brasil com o objetivo de mudar o conhecimento e a cabeça do médico tradicional que foi instruído na faculdade a receitar remédio para o seu paciente. Ele veio para ensinar médicos a ir na causa do problema e não somente agir em sintomas. Então, desde quando eu conheci o Dr. Laí Ribeiro há 8 anos atrás, eu comecei a colocar em prática na minha vida o conhecimento que ele passava através da internet. E a leva de médicos que foram sendo direcionados a esse conhecimento através dele é que está fazendo a medicina brasileira ter uma revolução. Então são muitos e muitos médicos que estão saindo da caixinha e todos eles estão saindo da caixinha por quê? Porque eles estão lá com familiares, sendo cuidado por eles, sem melhora. Sem melhora, só diminuição de sintoma, só que troca um sintoma por outro sintoma. Então esses médicos que buscam esse conhecimento fora da caixa, são conhecimentos médicos que querem cuidar deles e dos seus familiares. E depois levam isso para dentro do consultório. Então tá havendo uma mudança de paradigma na medicina tradicional brasileira. Isso é o primeiro que eu quero deixar para vocês aqui. E o Dr. Laí Ribeiro consegue enxergar o quanto é importante um dentista dentro dessa prática funcional integrativa. Porque são tantas doenças que entram pela nossa boca que vocês não têm noção. Então nós já conhecemos a boca, já dominamos a boca, mas era só a boca. E ele mostra pra gente lá na pós-graduação a importância de conhecer a boca e conhecer o resto do corpo. Então eu sou uma dentista que estou conhecendo o resto do corpo. E tem pessoas lá que conhecem o resto do corpo conhecendo a boca. Então ele vê uma integridade em todas as disciplinas.
E isso está mudando. Vocês podem abrir o Instagram aí que vocês vão ver as pessoas que estão aí fornecendo conhecimento para vocês, conhecimento que mudou primeiro a vida delas, depois a vida da família, depois a vida dos pacientes. E é esse o meu objetivo aqui, cuidar de pessoas, que pessoas tenham saúde, não fique aí paliativamente cuidando da doença. Então por isso que eu busco tanto conhecimento, corro tanto atrás, estudo tanto, para que isso seja possível para nós aqui, na nossa região de Pará de Minas, de Pitangui, de Nova Serrana. Não é você pagar uma consulta de R$4.000 lá fora para eles falarem o que a gente fala aqui. Ou vocês têm isso disponível aqui. Porque então, muita gente, inclusive, não trata da saúde porque fala, não tenho condição, não tenho dinheiro. E nem tudo é isso, gente. Não. É possível qualquer pessoa tratar. Inclusive, uma coisa que a Joelma preconiza aqui no consultório dela é olhar para a realidade financeira do cliente. Sim. Porque se a pessoa não tem condições de pagar uma suplementação que outra pessoa pagaria, você vai olhar para o que você até falou mais cedo, que está mais precisando, que tá mais destruído dentro de você. Começa por aí. A gente sempre começa no alicerce, né? E vai gradativamente fazendo as coisas. Então é muito bacana você ver o resultado assim, muito rápido quando você começa a se suplementar, quando você muda a sua dieta, quando você vai se preocupar em desestressar, né? Aprender a dormir, aprender a tomar água, fazer desparasitação, fazer detox, tudo coisas mínimas que fazem extrema diferença. Eu falo que os detalhes é que fazem a diferença. Conta pro pessoal também por que muitas vezes o remédio que toma pela boca não faz efeito, porque o remédio está nutrindo quem? Os vermes. Ainda existem vermes? É comprovado cientificamente, tá, gente? Todo câncer tá ligado a verme. Isso é de conhecimento científico abafado na medicina tradicional. Porque a doença câncer movimenta milhões. E hoje dificilmente você recebe um pedido para fazer um exame para ver se tem verme, não se trata verme. Tem alguns profissionais que sim, mas a grande maioria acredita que não tem mais, né? Nós temos um grande problema, você tem que fazer em torno de umas 10 amostras de fezes para você detectar verme. Se você fizer uma, ele não tá lá. Mas no exame de hemograma, tem lá uma célula que mostra para você que você tem verme. No exame de sangue? No exame de sangue. Olha que interessante. Muito interessante. Por isso a importância de saber interpretar no exame, porque ela tem essa formação também. O primeiro e mais importante curso que eu fiz dentro da prática funcional integrativa. Porque se eu não souber interpretar o seu exame de sangue, que não é dentro do valor de referência, isso aí é de gente doente. Nós temos valores ideais de exame de sangue para se ter saúde, que é observado das pessoas centenárias que não tomam remédio. Tem lá os valores ideais de exame de sangue. Então a gente trabalha dentro desses valores ideais para você ter saúde. E você tendo saúde, você tem disposição, você tem raciocínio, você tem inteligência, você corre atrás mais do seu trabalho, das suas coisas e a vida vira outra. E é o que ela me prometeu aqui. Nós só estamos começando o processo com esse pouquinho de suplementação, porque a gente só tá na portinha, né? Nós só fizemos uma suplementação até agora, né? Imagina daqui 6 meses. A colheita disso em longo prazo. Então, isso que já fala igual o pobre. Ela disse que eu falo demais, que quando terminar o tratamento eu vou ficar imparável, gente. Imparável, então vocês me aguentem. E eu gostaria muito de compartilhar isso aqui hoje com vocês, porque informação boa é informação compartilhada. Nós não estamos aqui para vender nada para vocês, estamos repassando conhecimento para que isso chegue no maior número possível de pessoas que precisam também sair da caixinha, entender que há possibilidades sem ser só a base de remédio, porque tudo começa aqui, ó, no intestino. Caso vocês não saibam, nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É de lá que vem serotonina, ocitocina, e tem gente tomando isso pela boca, mas não está cuidando da fonte, né? De onde tudo vem, tudo surge. Então eu quero agradecer a você, Joelma. Eu que te agradeço. Por todo esse tempo, paciência, porque eu sou teimosa, eu sou resistente, mas eu também me arrependo, viu, gente? Eu confesso meu pecado publicamente. Então, eu estou aqui para falar o quanto teimosa fui, mas agora eu sou uma nova criatura e eu espero que você também seja.
Como que o pessoal vai te achar, Joelma, para poder fazer contato com você, para conhecer mais do seu trabalho? Eu tenho Instagram, né, doutora Joelma Mello. Lá eu tenho muito conteúdo. Vocês vão ver que meus conteúdos são longos, porque eu gosto de aprender e de passar informação. Então, o conhecimento liberta. Então, eu faço de tudo para o meu paciente ouvir vídeos, estudar sobre o assunto. Ou eu vou injetar uma vitamina A em você. Eu te passo um vídeo te falando o que é a vitamina A, para que ela precisa, por que eu estou injetando ela em você. Eu vou te mostrar aqui na consulta, vou te ensinar a interpretar exame de sangue. Você não vai ter ninguém mais te enganando. Você vai entender o que é um exame de sangue, como que ele deve estar para você ter saúde. O que você tem que se preocupar com o exame de sangue. É ele que mostra como você está por dentro. E o que é bom para você ter saúde. Porque se você ficar ali dentro daquele valor de referência, é valor de gente doente. É muito pouco, é muito básico. Então, o médico tradicional hoje, ele vai lá, em 3 minutos, ele passa lá todos os seus exames de sangue e se tiver dentro do valor de referência, ele vai te dar ok. E você continua ali com todos os sintomas de uma pessoa doente. Não melhora. Você toma remédio, não melhora, gente. Não é por aí. O caminho não é esse, tá? Como o caminho não é a religião, o caminho é a palavra de Deus, o caminho não é o que nós temos aí de tradicional. A Organização Mundial da Saúde falou, gente, questiona. Não é igual tá lá, não é o que ensinaram para nós, demonizaram a gordura, gente. Pensa, demonizaram o colesterol, pegaram a simvastatina para baixar o colesterol das pessoas. Colesterol é fonte de testosterona, de progesterona, de cortisol, de ideia. O nosso cérebro precisa de colesterol. E como que eu vou dar para o meu paciente um remédio que baixa o que ele mais precisa? Colesterol. Então, assim, na hora que você começa a estudar, gente, dá vontade de chorar. De chorar. Quanto mais você conhece, mais triste você fica. Estão aí tentando regulamentar as redes sociais. Pensa nisso, gente. Regulamentar uma coisa que hoje traz a informação e o conhecimento para nós, que antes era pouca gente que tinha. Abre os olhos. Sai da caixinha do sistema. Nós estamos aí para ajudar. Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like. Comenta também sugestões de futuros vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, quer que a gente faça um vídeo específico, eu vejo com a Joelma disponibilidade e ela traz aqui um vídeo também para o canal, trazendo informações a respeito das dúvidas que vocês têm, porque o nosso objetivo é trazer conhecimento. Se você quer saber sobre um tema específico, coloca aqui nos comentários, faça um vídeo falando sobre isso, sobre aquilo, que aí a gente faz uma sequência de vídeos aqui respondendo as dúvidas e perguntas de vocês. E foi um prazer, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!